Paulo se preocupa com o soldado. A armadura pode ser boa, mas quem está usando a armadura? A armadura pode ser poderosa, mas e o soldado? Qual é a visão de Paulo? Não adianta a armadura ser boa se o soldado for fracote. A batalha era batalha corporal. Avançava o exército, o soldado tinha de travar aqui. Quando ele golpeava, ele tinha de ser forte. Quando ele recebia o golpe, ele tinha de travar. A armadura é boa, mas se o soldado for fraco, ele não resiste à batalha. Então a primeira visão de Paulo, vamos falar para o soldado. E você sabe que a arma mais cara em uma guerra é o soldado. Então o primeiro investimento é no soldado. Aí Paulo fala aos soldados: irmãos meus, fortalecei-vos. A palavra no original, endunamo, significa fortalecer, tornar-se forte, aumentar em força. Então Paulo está falando: meu irmão, procure aumentar a sua força. Seja forte, fortalecei-vos. É interessante que quando analisamos esta palavra, é a mesma palavra usada na Septuaginta, que é a primeira tradução do original hebraico para o grego, lá do livro de Juízes 6:34, quando Gideão vai à batalha, e a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A ideia é que a couraça, a armadura de Gideão foi o Senhor. Então Paulo está querendo dizer: se fortaleça, tenha vigor, tenha força. Aí Paulo vai dizer o seguinte: fortalecei-vos no Senhor. Aí Paulo está falando sobre o gerador desta força. Quem vai conceder esta força? E aí Paulo coloca duas palavras interessantes: força e poder. Na visão de Paulo não é a mesma coisa. Paulo diz: fortalecei-vos. Em quem? No Senhor. Mas esse fortalecimento é o quê? Vem do Senhor, mas esse fortalecimento do Senhor vem em força e em poder. Aí Paulo usa a palavra força, ele usa a palavra kratos. A palavra kratos, no original, quer dizer ficar grande, ou vigor grande, vigoroso, fortalecer. Então Paulo diz: irmãos, você tem que se fortalecer em quê? Na força, no vigor do Senhor, na energia do Senhor. É o Senhor que tem energia, é o Senhor que tem vigor grande. Para você se fortalecer unido ao Senhor, em comunhão, em oração, em uma vida com Deus, você tem um vigor grande, ou uma energia, ou uma força. Depois ele diz: dunamis é a palavra para poder. Ele está falando: você vai ter o quê? Força poderosa. Então, na visão de Paulo, ele está falando que o soldado para a batalha tem que se fortalecer no Senhor, aumentar a sua força na força do Senhor, na energia do Senhor e na força poderosa. Se o cristão se fortalecer, o soldado estiver forte, agora ele pode lançar mão das armaduras. Porque quando o inimigo vir contra ele, não vai encontrar um fracote, vai encontrar um crente forte. E o crente forte com armadura vai permanecer firme diante do ataque do inimigo. Partindo daí, o irmão vai observar que Paulo dá duas ordens. No versículo 11 ele disse: revesti-vos de toda
a armadura de Deus. Versículo 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, dentro da visão do apóstolo Paulo, ele vai nos deixar bem claro que o cristão, ele precisa entender a origem desta armadura. A armadura, ela é de Deus. Esse é um princípio que Paulo nos deixa. Por isso que o texto enfatiza: a armadura de Deus não é a armadura do espírito, não é a armadura espiritual, é a armadura de Deus, é o termo correto, é o termo bíblico. Se é o bíblico, é o correto. Partindo desse princípio, nós podemos entender que a visão de Paulo é uma visão genuinamente bíblica. Por quê? O próprio Deus tem armadura. Quando você lê Isaías 59, versículo 17, a Bíblia diz que Deus tem capacete e também tem couraça. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai observar que Paulo vai chamar a armadura de Deus aqui em Efésios, é o termo que Paulo usa. Mas, se o irmão for comigo em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 6, armadura para essas armas, ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aí Paulo chama de armadura de Deus, mas aqui ele fala, é as armas da justiça, na direita e na esquerda. Aí Paulo está falando sobre armas que o cristão tem que ter na mão direita e na mão esquerda. Aí Paulo fala, podemos ilustrar na direita a espada do Espírito e na esquerda o escudo da fé. Com o escudo eu me defendo, mas também com a espada eu ataco. Amém? Continuando, Paulo também chama esta armadura ou essas armas em Romanos 13, 12, é como ele chama. Romanos 13, 12. Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não é só a armadura de Deus, não é só a armadura da justiça, mas também é as armas da luz. Chegando aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 4, olha aqui que Paulo ainda fala sobre esse armamento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então essas armas são armaduras de Deus, a arma da justiça, armas da luz e as armas poderosas em Deus. Partindo deste princípio, Paulo vai falar que o cristão precisa se revestir delas. Porque precisamos também entender que o maior guerreiro que pisou nessa terra também tinha armadura. Profeticamente em Isaías, no capítulo 11, 5, que fala ali sobre o Messias, vai falar que o Messias tem o cinto de justiça nos seus lombos e ele também tem a verdade. Mas por que até Jesus precisou desse armamento? Porque quando você chega aqui comigo em Lucas, olha, Lucas capítulo 11, leia comigo. Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Olha o que o texto diz. Lucas 11, 21 e 22.
palavras de Jesus